autoqueima, autoignição. Mas sim, ele precisa de uma centelha que é acionada aqui no ponto 2, e a partir daqui tem a combustão. Então, vou colocar aqui a combustão, e a combustão a volume constante, porque é tão rápido que não dá tempo ele expandir. E depois ele tem a expansão, aqui não tem trabalho, né? A combustão a volume constante. Depois do 3 por 4 ele tem a expansão, onde ele realiza trabalho. E essa expansão aqui também é expansão isentrópica, ou seja, adiabática e irreversível. E por fim, ele faz a exaustão e a admissão. A gente considera tudo. Quando ele faz a exaustão, o pistão empurra todo o ar para fora, ou seja, ele sobe. E quando ele admite, ele vai para baixo de novo. Ou seja, isso aqui é como se estivesse ocorrendo tudo a volume constante e ele liberando só calor, que é o caso que ele está trocando o ar, um ar quente e sujo para um ar limpo e frio. É como se ele estivesse só jogando calor fora. Isso aqui ocorre a volume constante, na exaustão. Vou botar aqui a exaustão barra admissão. Também ocorre a volume constante. Tudo aqui ocorre em sistema fechado. Está mostrando aqui. Se é sistema fechado, logo todas as etapas aqui vão ocorrer com a primeira lei, né? Qual a primeira lei? Deixa eu colocar aqui no canto. U, calor, delta U, calor menos trabalho. Então, tudo aqui vai ser assim. O trabalho de compressão, seria trabalho de 1 para 2, é igual a menos delta U. O calor de 2 por 3 vai ser igual a delta U. O trabalho de 3 por 4 é igual a menos delta U. E o calor de 4 para 1 é igual a delta U. Ou seja, tudo delta U. Por quê? Porque o primeiro aqui é adiabático, então, se eu não tenho calor, o trabalho é delta U. No trabalho de combustão aqui, ele é volume constante, não tem trabalho, só tem calor. Por isso que é delta U também. A expansão não tem calor, aí o trabalho é delta U, e por fim é volume constante, é só delta U. Ou seja, a gente com delta U a gente calcula tudo. Esse é o ciclo padrão Otto, né? Tudo isso a gente vai calcular. Se a gente tem o delta U, basicamente a gente calcula tudo e resolve todo o problema. Quem é a eficiência? A eficiência aqui basicamente vai ser os trabalhos de compressão mais o trabalho de expansão ali, dividido pelo calor que ele recebeu, que seria o calor ali da etapa 2, 3, né, que é a etapa de combustão. Essa é a eficiência do processo. Vamos agora para outro ciclo que é um pouquinho diferente, é o ciclo diesel. Ele também é um ciclo fechado. E a diferença dele é que ele comprime aqui o ar puro. Ou seja, ele comprime o ar, vou botar aqui puro. E aqui que ele começa a fazer a injeção do combustível. Como ele comprime o ar puro, ele tem condições de comprimir mais. Então esse motor acaba sendo mais eficiente porque ele consegue comprimir mais. Aí do 1 para o 2 é a compressão, e aqui também vai acontecer a compressão isentrópica, mesma coisa que a gente tinha visto antes. Eu vou colocar aqui em cima. Isentrópica quer dizer que, em relação ao calor, é adiabático e reversível, como o outro, adiabático e reversível. Então, ele acaba sendo isentrópico. Então, a compressão aqui é isentrópica. Então, da mesma forma que ocorreu o outro, de 1 para o 2, isso aqui é igual a menos delta U, de 1 para o 2. Travou aqui. Delta U, de 1 para o 2. E agora, do 2 para o 3, não é a volume constante, mas ocorre aqui a pressão constante, como se ele estivesse recebendo calor, injeta combustível aos pouquinhos, à medida que ele vai injetando, vai realizando o trabalho e não dá tempo dele aumentar tanto assim a pressão. Então, ocorre aqui que para esse tipo de
trabalho aqui, né, para esse tipo de processo, eu vou ter o calor que está fazendo a combustão ali, menos o trabalho que está sendo realmente exercido aqui, isso igual ao ΔU. Então, a primeira lei vai ser assim. E é um trabalho, como é trabalho a pressão constante, então, eu tenho um trabalho igual a pressão vezes variação do volume. Pode ser pressão do 2 ou do 3, vou botar do 2 aqui, e variação do volume do 2 para o 3. Calor, como é PdV, P delta V, né? Eu posso somar aqui, então, no final das contas, resumindo aqui, calor, botei de 1 para 2, mas é de 2 para 3, né? Só corrigir aqui. Isso aqui de 2 por 3 nada mais é do que o delta H. Por quê? P delta V, ou seja, delta de PV mais o delta U é igual a entalpia. Então, é a entalpia aqui igual ao calor. É a entalpia aqui igual ao calor, né? Deixa eu colocar aqui o trabalho 2 por 3. E o trabalho é calculado por P delta V. Quando ele faz o resto do trabalho, né, que é o trabalho de expansão, isso aqui também é a de abaixo. Então, 3 para o 4 é menos ΔU, que a gente conhece. Menos ΔU. E, por fim, a exaustão e a admissão ocorre a volume constante. Então, o calor de 4 para 1 é igual a ΔU. Então, a gente tem tudo isso aqui. Se a gente quiser calcular a eficiência, nada mais é do que os trabalhos, né? Então a gente tem um trabalho de 2 por 3, não pode esquecer desse trabalho, mais o trabalho, vamos botar na ordem, trabalho de 1 por 2, mais o trabalho de 2 por 3, mais o trabalho de 3 para o 4, dividido pelo calor que ele recebe em 2 para 3. Então essa aqui é a eficiência do ciclo, né? Tudo isso no sentido horário. A gente tem também um ciclo padrão dual, que é aquele ciclo tipo diesel, que coloca o ar por aqui, só que quando ele vai injetar o combustível, a taxa é tão rápida que ele faz a combustão e aumenta um pouco a pressão aqui, ao passo que também executa um pouquinho de trabalho, né? Então eu tenho as duas coisas. Eu tenho a etapa de compressão aqui, eu tenho a etapa de combustão, a volume constante, e aqui a combustão também, a pressão constante. Então, combustão, volume constante, combustão, a pressão constante. A ideia é assimilar as outras, a única diferença aqui é que eu vou ter duas etapas aqui que ocorrem na combustão. Então, repetindo, trabalho aqui, menos ΔU. Nessa etapa aqui eu só tenho a combustão mesmo, 2 para 3, que é igual a ΔU. Então, aqui é 1 para 2. Eu vou ter outro trabalho ali, 3, 4, né? Que seria P ΔV. E eu tenho um calor ali, 3, 4, que seria ΔH. E eu tenho também o trabalho 4, 5, que seria menos ΔU. E por fim eu tenho o calor 5,1, que é igual a ΔU. Tenho isso tudo. Se eu quiser calcular a eficiência, aí basta eu somar tudo, né? Trabalho de 1 por 2, mais o trabalho 3, 4, mais o trabalho 4, 5. Em compensação, o calor, agora eu tenho o calor 2, 3, mais o calor 3, 4. Então, esse é o dual. É bem tranquilo também a sua ideia. Agora eu tenho um sistema de potência a vapor, conhecido também como ciclo de Rankine, ou potência aqui a vapor. O meu objetivo é gerar potência aqui também, mas eu tenho um consumo aqui de potência da bomba para ele funcionar, né? Aí como é que funciona? Tem caldeira, turbina, o condensador e a bomba.
produz vapor aqui na turbina, na caldeira, ele aciona a turbina, gera trabalho, e o residual eu removo a energia dele utilizando uma água de fora, né? Uma água de resfriamento, para ele poder ser bombeado novamente e ser jogado na caldeira. Aí, basicamente, ele também tem um sentido horário. E aqui eu tenho fluxos de massa, né, de cada um desses equipamentos. Uma característica que ocorre aqui que não ocorria nos outros é a mudança de fase. Os outros não tinham isso, mas agora vai ocorrer. E aqui, de igual modo, como tem entrada e saída de massa, a gente aplica a primeira lei e o trabalho, por exemplo. Vou começar daqui. O trabalho aqui é o 1, tá vendo? E aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Então, o trabalho de 1 para o 2 é igual a menos a variação da entalpia de 1 para o 2. A mesma coisa aqui, do 2 para o 3, o calor aqui, 2 para o 3, é igual a variação de entalpia de 2 para o 3. E o trabalho ali, 3 para o 4, que seria da bomba, é igual a menos a variação de entalpia, 3 para o 4. E na caldeira, a mesma coisa ali, que seria de 4 para 1, seria igual a menos não, a variação mesmo da entalpia de 4 para 1. Ou seja, todos são a variação da entalpia. E a eficiência nada mais é do que o trabalho de 1 para o 2, seria positivo, esse é positivo, e esse aqui é negativo, que é o trabalho da bomba, né? O trabalho 3 por 4. Eu botei aqui somando, e somando positivo com negativo, aí vale o sinal do maior, né? Dividido pelo trabalho que o calor ele recebe aqui na caldeira, né? Esse é o calor de 4 para 1. Aqui é o ciclo Rankine, ciclo de potência, e o objetivo dele é produzir potência, né? O trabalho do ciclo aqui. Produzir potência, que é o trabalho 2 e mais o 3, 4. Esse é o grande objetivo aí do ciclo de Rankine. Aqui tem um exercíciozinho, ele fala que tem água, o ciclo ideal aqui, ele dá aqui o vapor saturado e a pressão, então eu já tenho todas as propriedades, né? Que é saturado e pressão, eu já posso pegar tudo na tabela. E no condensador, ele dá pressão também. Considerando que no condensador, a gente sempre vai dizer que ele sai como, deixa eu apagar isso aqui, ele sai como líquido saturado. No ciclo de Rankine ideal, tá? Ele sai como líquido saturado. Se ele sai como líquido saturado, eu sei que nessa pressão aqui é líquido saturado. Então, só fazer, ele deu a vazão aqui agora, máxima, ele dá um M pontinho. É só fazer aqui os cálculos, né? Ele quer a potência líquida, o calor da caldeira, a eficiência, a vazão máxima, que passa no condensador, para resfriar, né? A água ali do condensador. Então aqui eu fiz um programinha, né, no MATLAB. Aqui eu tenho a pressão antes da turbina, né, e depois ali da turbina do condensador, que é a vazão máxima. Peguei as entalpias, eu usei o programinha, o RefProp, que é o do NIST. Peguei as entalpias, a entalpia 1 e a entalpia 2 aqui, considerando o processo isentrópico, ou seja, esse processo que ocorre aqui, ó, se a gente não tiver eficiência isentrópica, esse processo a gente pode considerar isentrópico. Ou seja, a variação de entropia aqui igual a zero. Ou seja, entropia 1 é igual a entropia 2. A gente pode fazer isso aqui também na bomba, né? Se a gente não tiver eficiência da bomba. Entropia do 3 igual a do 4, a gente pode considerar esse processo aqui como isentrópico e achar a potência mínima aqui e a potência máxima aqui. Então, foi isso que foi feito. Posterior isentrópico, então, menos variação de entalpia. Vazão máxima menos a variação de entalpia específica. Eu já achei o valor aqui em quilowatts. Para a bomba, era o 3 e 4, né, que a gente já tinha visto aqui. Para a bomba, é o 3 e 4, calcular a entalpia. Então, é só calcular a entalpia dele também. Aqui é a entalpia do 3, aqui é a entalpia do 3
e aqui a entalpia do quarto isentrópico. Só pegar o final menos inicial, vezes a vazão máxima, achou também, soma um com o outro, achou a entalpia do ciclo. Essa é a entalpia do ciclo. Agora só falta pegar o calor, né? O calor que entrou ali, que é o que ele perguntou depois. A taxa que passa pela caldeira, o calor que entra, é um final. Vou botar aqui o desenho. Caldeira, turbina, então, caldeira, que é 1, turbina, que é o 2, condensador, aqui é o 3, bomba, e por fim aqui, 4, caldeira novamente. Então, para caldeira, né, o final que é 1 e o inicial que é o 4, né? A gente acha o calor da caldeira, se der a eficiência, deu 38% aqui. O trabalho do ciclo dividido pelo calor que entra. E aqui, finalmente, ele só peguei a temperatura, ele falou da água de condensação, que é essa aqui, peguei a entalpia nessa temperatura e a entalpia na outra temperatura, a pressão vácuo. Aí, calculei quanto de calor eu vou precisar aqui no condensador para resfriar ele, calculei, e agora usei as entalpias aqui e calculei quanto de massa eu vou precisar para que essa energia que eu preciso tirar seja a energia que dê aqui para essas entalpias. Então, usei aqui uma função para ele achar a função útil e ele já me deu o valor. É como se eu tivesse feito isso aqui, né? Poderia fazer isso aqui também. Seria o calor ali. E sai, né? Só que eu botaria ele com sinal de índice porque ele está negativo. Ou poderia botar ele em módulo aqui, ficaria mais fácil. O calor que sai é dividido pela diferença de entalpia, né? A entalpia ali é 38, a entalpia é 20. Então, isso aqui daria o mesmo resultado que deu aqui embaixo. Então, o ciclo de Brayton também é um ciclo que eu posso utilizar de potência, até de refrigeração também. Quando ele está no sentido horário, isso aqui é potência. Quando ele está no sentido anti-horário, seria refrigeração. Isso aqui eu utilizo o gás, ou seja, não há mudança de fase. E aqui, basicamente, eu trabalho com dois patamares. Então, o patamar de pressão alta e o patamar de pressão baixa. Outros também trabalham com esses dois patamares. Só que aqui, o que acontece? Aqui, eu não vou ter a combustão, eu vou substituir isso por um calor que entra no gás, né, que é um gás ideal. Ele entra aqui, e aqui ele sai. Quando ele sai da turbina, jogo ele pela chaminé e pego o ar novo para poder comprimir e jogar na caldeira de novo. Esse ar aqui a gente vai considerar como se estivesse saindo calor. Então funciona dessa forma. A gás ideal recebe calor aqui, esquenta, depois ele passa pela turbina, realiza trabalho, depois ele joga o calor fora, resfria, passa pelo compressor e joga lá para receber calor de novo. Esse é o ciclo de Brayton ali. É o ciclo de potência, a gente pode dizer aqui. Ciclo de potência. A gás. E a característica dele é que ele é um ciclo aberto também, e o ciclo de gás ideal aberto que vai entrando e saindo de cada um dos equipamentos. Professor, se é um ciclo que vai entrando e saindo de cada equipamento, a gente usa o quê? A mesma coisa que a gente usava antes. Aqui só vai mudar os números aqui. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Ah, desculpa, eu acabei passando aqui, que já é a refrigeração. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. O compressor aqui, trabalho de 1 para o 2 é igual a menos ΔH. Calor, 2 por 3, ΔH. Trabalho, 3 por 4, menos ΔH. E aqui, calor, 4 por 1, ΔH. Ou seja, a gente usa tudo ΔH. Aqui é o sistema de refrigeração a gás, está vendo? É parecido com o de Brayton e é o sistema de Brayton também. Só que agora o sentido é anti-horário.
Então, a refrigeração anti-horário. Potência, horário. Todos de potência, horário. Refrigeração anti-horário. Aqui, a mesma coisa, a gente vai calcular ali, né? Trabalho aqui, menos ΔH. O calor ali no condensador, não é nem um condensador, é um liberador de calor ali, né? Seria 2, 3, é igual ΔH. O trabalho ali na turbina, ΔH. E, por fim, no evaporador aqui, que recebe calor, o calor 4,1 igual a ΔH. Tudo ΔH. Aqui a gente considera agora o desempenho, né, do ciclo. Seria esse calor que ele absorve aqui, seria o calor 4,1 dividido pelo trabalho líquido, né, que ele precisa. Então, o trabalho 1, 2 mais o trabalho 3, 4. Como isso aqui eu sei que vai ficar negativo, então eu boto um módulo aqui para ficar positivo. Esse é o ciclo de refrigeração. O objetivo dele é remover gás aqui, remover calor do gás na região fria. Esse é o grande objetivo dele. Ou seja, se eu tenho um sistema, eu tenho que tirar calor desse sistema. Esse é o objetivo do ciclo de refrigeração. Agora, o ciclo de refrigeração por compressão, que é o ciclo mais comum, é igual ao sistema que a gente viu antes, só que aqui, o sistema antes, a gente estava trabalhando com gás aqui. Sistema de refrigeração a gás. A gente trabalha com gás e a gente considera gás ideal. Aqui, nesse ciclo de refrigeração por compressão, a gente vai considerar aqui, vou tirar esse aqui, que ele muda de fase, acabei copiando e deixando aqui. Ele muda de fase, esse aqui ele não muda de fase, mas esse ele muda de fase sim. E aqui, na refrigeração por compressão, o fluido não é gás ideal, mas é um fluido refrigerante. A gente pode escolher o fluido refrigerante. Então vai acontecer a mesma coisa, o trabalho aqui no 2 é igual a menos ΔH, o calor ali no condensador, o ΔH também. Na válvula de expansão, a entalpia do 3 é exatamente igual à entalpia do 4. É um processo isentálpico. A gente tem uma grande perda de carga, mas as propriedades ali de entalpia elas permanecem iguais. O calor ali no evaporador, aqui vai ser o calor de 4 para 1. Isso aqui também é igual ao ΔH. Então tudo é igual ao ΔH. E tudo é igual ao ΔH, a gente calcula dessa forma aqui o desempenho, da mesma forma que a gente tinha calculado antes. Só que agora o calor, o nosso objetivo é esse aqui, então calor de 4 para 1 que é positivo. E o trabalho a gente coloca em módulo aqui, trabalho 1 a 2, e a gente calcula o desempenho dessa forma. Detalhe, quando você afasta aqui, o desempenho máximo é igual à temperatura 4 para 1, essa temperatura daqui, dividida pela temperatura daqui onde ele está mudando de fase. Então, vou botar aqui em 2,3, menos a temperatura mais baixa, né, de 4 para 1. Então, observe que quanto maior a diferença dessas temperaturas aqui, maior vai ser o desempenho do ciclo, menor vai ser o desempenho do ciclo. E quanto mais distante, esse denominador cresce, isso aqui diminui. Quanto mais próximo, maior vai ser o desempenho. Então, quanto mais próximo tiver essas duas temperaturas, o desempenho vai ficar maior. Quanto mais distante, o desempenho fica menor. Essas temperaturas aqui são as temperaturas que ocorrem a mudança de fase. Então, a temperatura de 4 para 1
de certa forma, está acompanhando a pressão de 4 para 1. A mesma coisa, a temperatura de 2 para 3 está acompanhando a pressão de 2 para 3. Se elas acompanham, então posso dizer a mesma coisa. Se as pressões aqui se afastam, o desempenho cai. Se as pressões se aproximam, o desempenho aumenta. Então, outra observação aqui desse ciclo de compressão. Aqui tem um exercíciozinho, ele dá vários estados aqui, né? Sempre de refrigeração, utiliza amônio, um fluido de trabalho, dados para a operação sobre regime permanente, conta-se listados na tabela. Os estados principais do ciclo são numerados com a figura ali. A taxa de transferência de calor do fluido de trabalho passando pelo condensador, ele dá aqui a taxa de calor do fluido, 50 BTU. Ele fala se o compressor opera diabaticamente, determina a potência do compressor em HP e o desempenho. Então, ele dá tudo aqui para a gente, dá todos os estados aqui, né? E a gente sabe que de 1 para o 2, aqui é a compressão. Aqui, ó, válvula, expansão. E de 4 para 1, 4 para 1 aqui, seria a parte de evaporação. Então a gente já tem todos os dados aqui, só basta usar aqui as entalpias todas, né? A gente já tem todas aqui, então fica tudo mais fácil para poder calcular. Ele deu aqui a energia, então, como ele deu a energia passando pelo condensador, o condensador é de 2 para 3, então o calor de 2 para 3 é igual à vazão máxima vezes a variação de entalpia, né? Ou seja, eu tenho as entalpias aqui, a entalpia 3 menos a entalpia 2. Isso aqui eu já tenho aqui, isso aqui eu já tenho também, que é isso aqui. A única coisa que eu não tenho é a taxa de massa, que é o que eu vou descobrir. Basta passar isso aqui para cá e descubro. Então, eu já mostrei aqui, né? Peguei todos os valores aqui em entalpia, que são os que tem aqui. E aí eu calculei, usando a função root aqui, né? Eu calculei aqui a taxa de massa, que nada mais é do que isolar ela aqui, né? Isso aqui seria o valor que eu tenho ali, dividido pela entalpia 3 menos a entalpia 2. Poderia ter feito assim direto, mas eu usei a função root aqui, que é basicamente para achar esse parâmetro aqui, por isso que eu coloquei em evidência. Tenho esses dois, aí agora eu peço para achar isso, ele me dá o valor da vazão máxima. Então isso aqui nada mais é do que a vazão máxima. Achada a vazão máxima, eu uso as outras entalpias, acho a potência aqui do compressor, muda aqui para HP, só fazendo a conversão, e o calor que ele obtém aqui do evaporador, né? O calor que entra, usando as entalpias também em quilowatts, e calcula a potência, o desempenho do ciclo, né? O calor que entra, que é o do evaporador, dividido pelo trabalho do compressor, aí é 3,15. E por fim aqui, para a gente fechar, eu tenho ainda o ciclo por absorção. O que eu modifico aqui? É que ao invés de eu usar só um fluido refrigerante, então aqui nessa etapa vai circular o fluido refrigerante. E nessa etapa intermediária, eu tenho o compressor, que é o que gasta muita energia. Para substituir essa etapa de gasto grande de energia, então aqui o fluido refrigerante, que ele sai aqui gasoso, né, do evaporador, eu vou misturar ele aqui. Normalmente a gente usa isso aqui com amônia, tá? É o fluido refrigerante, é amônia. Eu misturo essa amônia, jogo aqui para misturar ela com a água. E quando eu faço isso, aqui está gás, misturo ela com água, e essa água aqui vai fazer uma solução de água com amônia, solução líquida, né? E ela vai misturar aqui, é uma solução, uma mistura aqui exotérmica. Aí eu preciso resfriar para ele misturar mais, aquele princípio de Le Chatelier. Se eu produzo calor, se eu remover calor, ele se desloca no sentido de produzir mais
mistura, né? Aí eu faço isso, bombeio, e isso aqui ele vai comprimir, deixar na pressão que eu quero, só que gastando muito menos energia, porque eu estou comprimindo o líquido. Aí quando chega aqui, eu forneço calor, tá vendo? E aqui eu separo, só sai amônia. Amônia líquida. E aqui eu desço com água. Aí acaba. Eu desço com água, aí finaliza aqui essa, digamos, etapa de mistura, né, com amônia e liberação da amônia. E o ciclo funciona de maneira igual ao que estava funcionando de compressão. Só que nessa etapa aqui eu só comprimo ele de maneira diferente que eu comprimo a água. Tá. O que eu uso aqui? Vou usar as entalpias que eu estava usando antes. Ou seja, para essa... Primeiro, para o evaporador é a variação de entalpia. Para a bomba, variação de entalpia. E para o calor do condensador, variação de entalpia e processo isentálpico igualzinho. Tá, qual é o detalhe desse ciclo aqui de absorção? O detalhe dele é que ele utiliza esse sistema todo aqui de mistura com água e depois de remoção, esse sistema endotérmico que ele tira calor, e esse sistema exotérmico que precisa de uma fonte de temperatura. Isso aqui faz com que ele gaste mais energia, a ponto que, se eu for contabilizar assim, o calor que ele remove ali, que seria esse de cá, o calor que entra, dividido pelo trabalho da bomba, ele tem um desempenho altíssimo. Só que ele não usa só isso aqui, ele usa esse calor aqui para poder separar a água da amônia. Isso aqui, adicionado ao trabalho aqui, a energia que ele consome para produzir todo o ciclo, né, e remover o calor, o desempenho dele ia lá para baixo. Só que a diferença é que aqui eu utilizo uma energia mais barata, ou seja, eu utilizo uma fonte para aquecer. A ponto que, se eu trocasse a bomba pelo compressor e tirasse todos esses equipamentos, para acionar a bomba eu uso energia mais cara, que seria energia de turbina ou energia elétrica. Então, comparando o preço das duas energias, essa energia aqui sairia mais barato fazer dessa forma do que substituir isso tudo por um compressor. Não porque ele gasta menos energia, mas sim porque a energia que ele gasta, teoricamente, é energia mais barata. Essa seria a vantagem da absorção. Então, isso aí é tudo, pessoal. Obrigado aí pela visão, pelo tempo aí que eu tentei passar por todos os ciclos aí para vocês ficarem cientes.